Então nós vamos, nesses instantes, fechando os nossos olhos, vamos procurando sentir a paz que irradia do Mestre Jesus, sentindo que ela vai penetrando a nossa mente, os nossos corações, envolvendo todo o nosso ser. E neste sentimento de paz nós vamos elevando os nossos pensamentos e sentimentos, procurando sentir a presença amiga e amorosa do nosso mentor individual, nosso anjo da guarda, este amigo e companheiro que está sempre ao nosso lado, que sempre nos sustenta, nos fortalece em todas as situações. Nós vamos ainda nos elevando, saudando a toda a espiritualidade superior que também nos ampara, que nos sustenta, e vamos buscando também nos ligarmos a Maria, nossa Mãe Santíssima, agradecendo a esta Mãe querida todo o seu carinho e todo o seu amor. Nós te pedimos, Senhora, que possa aconchegar-nos no seu colo materno, que possa abençoar-nos, envolver-nos e conduzir-nos até Jesus, o nosso Mestre, o seu Filho amado, que possa interceder por nós junto a Jesus. E a Jesus nós vamos agradecendo, Mestre, uma vez mais pelo seu imenso amor, agradecemos pelo seu Evangelho bendito, pelos teus ensinamentos, agradecemos, Mestre, pelas oportunidades que nos oferece. E nós te pedimos que possa abençoar-nos, envolver-nos na sua paz, no seu amor, na sua luz, que possamos sentir as tuas bênçãos sobre nós. Nós pedimos que possa também nos dar sabedoria, discernimento, esclarecimento diante das situações que vivenciamos. Abençoe-nos, Mestre, conduza-nos até Deus, nosso Pai, Criador de nossas vidas, a quem nós vamos agradecendo o seu imenso amor por nós. Agradecemos, Pai, por todas as oportunidades que nos oferece. E te pedimos, Pai, que possa abençoar-nos nesta manhã. E nós vamos rogando as bênçãos deste Pai, amoroso e bondoso, através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, na medida que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e novas faltas, livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, na presença de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, de toda a espiritualidade superior que nos auxilia, nós agradecemos e rogamos o amparo, o auxílio, a proteção e a permissão para iniciarmos as nossas reflexões. Graças a Deus e que assim seja. Mais uma vez, que a paz e o imenso amor de Jesus nos envolva carinhosamente. Bom, hoje, o segundo domingo do mês de agosto, na sociedade nós comemoramos o Dia dos Pais. Então nós vamos aproveitar para conversar um pouquinho sobre a paternidade. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 582, ele perguntou para os espíritos superiores se a paternidade poderia ser considerada uma missão. E os espíritos superiores responderam que, incontestavelmente, ou seja, não é discussão, né? Ela é considerada uma missão. E eles ainda disseram que os espíritos responderam que ainda que aos pais cabe a tarefa de orientar os seus filhos e de conduzi-los de forma adequada,
para que se tornem homens e mulheres de bem. E realmente, se nós formos perguntar a cada pai, ou a cada mãe também, né? Para que eles educam seus filhos, nós podemos dizer que uma grande maioria responderia que para que eles se tornem pessoas bem ajustadas na sociedade e que sejam felizes. Agora, se nós fôssemos perguntar também o que nós como pais temos feito para que isso ocorra, para atingir esse objetivo, aí as manifestações talvez já não seriam tão uniformes assim. Talvez uma boa parte responderia que às vezes não sabe como agir. E realmente, para conduzir os filhos no caminho do bem, às vezes nós temos muitas dúvidas, temos muitas dificuldades, o que é natural. E especificamente em relação à função paterna, um aspecto que é muito importante está relacionado à questão do exercício da autoridade, à questão também da imposição de limites. E essa é uma questão muito importante. Mas é importante também a gente fazer uma distinção entre autoridade e autoritarismo. Porque muitas vezes nós nos deixamos levar pelo autoritarismo, pensando que estamos exercendo autoridade. E devemos nos lembrar também que a autoridade ela se baseia sobretudo no exemplo. Então essa é uma questão muito importante também. E a gente pode dizer que existem certos pais que às vezes ultrapassam esses limites da autoridade, querendo exercer um domínio absoluto e às vezes até mesmo cruel com relação aos filhos. Aqueles pais que às vezes, muitas vezes levados às vezes pelo orgulho, querem que suas ordens sejam obedecidas integralmente, cumpridas de forma rigorosa. E às vezes até utilizando de métodos repressivos, né? De surras, de críticas, de humilhações, de proibições sistemáticas. E essa forma de agir, ao contrário do que se esperava, né? Ela leva às vezes a uma submissão, mas que ela não tem um consentimento interior. E muitas vezes produzem consequências nos filhos. Às vezes desenvolvem, por exemplo, complexos de inferioridade, ou muitas vezes os filhos se tornam revoltados, né? E futuramente podem se tornar pais tiranos também. Então, acaba se tornando um ciclo vicioso. Agora, acontece também de alguns pais, às vezes por um certo comodismo, ou por às vezes não achar que é importante, ou às vezes até por uma questão de fraqueza mesmo, eles não exercem também a autoridade sobre os filhos. Deixam que os filhos cresçam por si mesmos, de forma às vezes desordenada, sem uma orientação, permitindo que eles façam tudo o que quiserem, né? Então o que a gente percebe é que é necessário que haja equilíbrio. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que nos foi confiada por Deus. E nós sabemos que Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. Então, se Ele nos deu essa tarefa, é porque nós temos condições de conduzi-la. E devemos fazer da melhor forma possível. Mas, aproveitando também, nós falamos da questão dos deveres dos pais, mas é importante a gente frisar também dos deveres dos filhos para com os pais também. Moisés, já nos 10 mandamentos, ele já recomendava, né, nessas leis morais, a obrigação de nós honrarmos os nossos pais e as nossas mães. Este é o 4º mandamento. E essa obrigação ela foi ratificada por Jesus. Jesus confirmou essa obrigação e colocou inclusive como condição para alcançar a vida eterna. Ou seja, uma condição para a nossa evolução espiritual.
cumprirmos esses deveres para com os nossos pais. E o Espiritismo ele vem acrescentar ainda a este mandamento outras informações, como, por exemplo, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec trata da questão da piedade filial. E ele mostra que honrar pai e mãe não é somente ter um respeito, uma submissão aos pais. Consiste também, ele fala, em assisti-los nas suas necessidades, cercá-los com cuidados, com carinho, com atenção, como eles fizeram conosco quando éramos crianças, na nossa infância. E ele ainda fala que esta obrigação, ela se estende também àqueles que estão no lugar de pais. Porque nós falamos aqui também de uma função paterna. Podem ter outras pessoas que exerçam essa função também. Então, é um dever nosso agir com todas essas atenções para com aqueles que também estão no lugar de pais, né? E Kardec ainda fala que a piedade filial envolve ainda a obrigação de cumprir para com os pais, ou para aqueles que estão no lugar de pais, de modo mais rigoroso, tudo aquilo que a caridade recomenda que seja feito para o próximo. Então, devemos praticar com mais rigor ainda a recomendação de Jesus de fazer aos nossos pais aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Porque também desta forma nós estaremos ensinando os nossos filhos a como agir, a ter também caridade para conosco, quando nós tivermos uma idade mais avançada. Então o Evangelho nos alerta ainda que, muitas vezes, os pais colhem os frutos da ingratidão por não observarem também esses preceitos de Jesus. E existe uma pequena história que retrata um pouco isso. Nessa história, ela fala de um homem que possuía um pai idoso que morava com ele. Porém, esse idoso ele já estava com as mãos trêmulas, ele não enxergava muito bem, e acontecia na hora das refeições que ele sempre derramava a comida, deixava derramar às vezes o que ele estava bebendo, e às vezes deixava também cair o prato, o copo, e se quebrava com frequência também. E diante dessa situação e das constantes reclamações da esposa, esse homem que era marceneiro, ele pensou numa alternativa. Ele foi para a sua oficina, fez um banquinho e uma pequena mesa, e fez também uma tigela de madeira e um copo de madeira. E colocou o banquinho e a mesa num canto separado e pôs o pai idoso para comer lá naquele cantinho com a tigela de madeira e o copo de madeira para evitar que ele quebrasse. E o pai ficava então isolado naquele canto, relegado a um canto, né, sem participar mais dos momentos em família. Um dia, esse homem que tinha um filho pequeno, ele viu um menino brincando com um pedaço de madeira e perguntou para o filho o que ele estava fazendo. E a criança respondeu que ele estava fazendo uma tigela de madeira para que, quando o pai fosse idoso, quando ele ficasse igual ao avô, ele pudesse usar a tigela de madeira. E aquele pai, então, diante do choque daquela resposta do filho, ele percebeu o exemplo negativo que ele estava dando para o filho. E a partir daquele dia, o idoso voltou a comer com a família na mesa, sem se importar com os pratos e os copos que eram quebrados e com a comida que era derramada. Ele passou a ser tratado então com mais consideração, com mais carinho, com mais respeito. Então, essa história ilustra um pouco o exemplo que nós damos para os nossos filhos. E um outro aspecto que nós gostaríamos também de abordar antes da gente encerrar, aproveitando ainda também o ensejo da comemoração do Dia dos Pais, é a importância de nós nos lembrarmos de que Jesus, no seu Evangelho,
o Evangelho é chamado Novo Testamento, né? Ele nos legou uma nova concepção de Deus. Uma concepção diferente da que era apresentada no Antigo Testamento. Ele nos trouxe a ideia de Deus como nosso Pai. E essa expressão ela aparece inclusive no Pai Nosso. Então, é uma expressão muito diferente na época, né? Porque as pessoas viam Deus como um tirano, como um senhor dos exércitos. Então, Jesus nos apresenta essa concepção de Deus como nosso Pai. E é importante que nós não nos esqueçamos dessa paternidade divina. É importante que nós sempre nos lembremos que Deus é um Pai, e um Pai amoroso e bondoso, que quer sempre o melhor para nós. O próprio Jesus, no seu Evangelho, ele nos lembra que se nós que somos maus, que fazemos ainda maldade, nós não temos a coragem de um filho pedir um pedaço de pão e a gente dar uma pedra, ou de um filho pedir um pedaço de carne e a gente dar uma cobra, segundo Jesus no Evangelho. Se nós que somos maus agimos assim, quanto mais, disse Jesus, nosso Pai Celestial nos dará tudo aquilo que nós necessitarmos. Ele sempre nos ampara. Então é importante que nós trabalhemos a nossa confiança neste Pai de amor infinito, porque Ele tem um amor incondicional. É importante nós sempre nos lembrarmos que nós somos seus filhos e somos herdeiros. Por isso, nós trazemos em nós a essência divina. Mas será que nós temos realmente conseguido enxergar a Deus como este Pai amoroso, que nos ama? Nós acreditamos neste amor incondicional de Deus, que nos ampara, que nos auxilia, mesmo e apesar de todas as falhas que possamos vir a cometer? Nós temos essa confiança neste Pai? E Jesus, para ilustrar este amor incondicional de Deus, ele contou uma parábola. A parábola eram histórias que Jesus contava que tinham por objetivo um ensinamento moral. E ele contou então a parábola chamada Parábola do Filho Pródigo. Nessa história que Jesus contou, ele nos fala de um homem que possuía uma fazenda e que tinha 2 filhos. E ele contou ainda que um dos filhos, o filho mais novo, um dia ele chegou perto do pai e pediu ao pai que dividisse com ele a herança que lhe cabia, a parte que lhe cabia na herança, porque ele queria conhecer outros lugares. E o pai então antecipou para ele a entrega da herança. E esse filho partiu. O pai atendeu ao seu pedido. E esse filho, chegando, então viajando por vários lugares, ele começou a se envolver com várias pessoas e foi gastando de forma indevida todo o dinheiro que o pai havia lhe dado. Ou seja, ele dilapidou todos os recursos, todos os bens que o pai havia confiado a ele. Mas em um determinado momento, quando ele estava numa certa região, começou a haver uma crise econômica. E todos começaram a passar dificuldades. E ele já estava sem dinheiro, o seu dinheiro já tinha acabado. Ele procurou emprego e não conseguiu. A única ocupação que ele conseguiu foi cuidar dos porcos de uma fazenda. E ele tinha tão poucos recursos que ele não conseguia nem mesmo comprar comida para si mesmo. E o que ele fazia era se alimentar dos restos de comida que eram destinados aos porcos. E Jesus nos fala então que aquele jovem, caindo em si, percebendo aquilo que ele havia feito, ele se arrependeu. E ele se lembrou que na fazenda do pai dele, mesmo os empregados eram tratados de forma digna, e eles tinham que comer, tinham onde morar, tinham que vestir. E ele resolve então que ele iria voltar para o pai, pedir perdão
e dizer ao pai que o aceitasse pelo menos como seu empregado. E ele voltou. E quando ele estava no meio da estrada, ainda ao longe, o pai o avistou. Correu ao encontro dele, o abraçou e mandou chamar os empregados. Exultante de alegria, mandou que dessem banho no filho, dessem roupas novas, calçados e colocassem um anel no dedo, mostrando para ele que ele continuava sendo filho. E nós podemos dizer que nessa parábola, Jesus nos mostra que Deus também age da mesma forma para conosco. Pois o amor de Deus é infinito. Então, mesmo quando nós erramos, quando nós dilapidamos os nossos bens que nos foram confiados, como, por exemplo, o nosso corpo, a nossa saúde, etc., que são bens que Deus nos confiou, quando nós nos perdemos nos nossos defeitos, nas atitudes negativas, partimos para regiões buscando muitas vezes atitudes inconvenientes, mesmo quando agimos dessa forma, Deus nos perdoa e nos acolhe. E nos dá sempre novas oportunidades. Nos recebe de braços abertos. Então que nós possamos sempre nos lembrar dessa paternidade divina, nos entregarmos com confiança a Ele, na certeza de que Ele vai nos amparar sempre, que Ele vai nos atender nas nossas necessidades, e que nós possamos também, seguindo ainda essas orientações, como pais, procurarmos sermos exemplos para os nossos filhos, conduzindo-os para Deus, porque isso é o mais importante. Se eles tiverem também essa concepção da paternidade divina, eles também serão melhores pessoas. E nós teremos cumprido o nosso objetivo. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos então, fechando os nossos olhos para fazermos as nossas vibrações. Nós vamos então, agradecendo carinhosamente, elevando os nossos pensamentos, nos ligando aos amigos responsáveis pela coleta de vibrações, e vamos vibrando muito amor pelo bem universal, vamos vibrando muito amor pela paz entre os homens, vamos vibrando muito amor por cada irmão necessitado, sofredor, onde quer que esteja, nos hospitais, nas ruas, nos asilos. Vamos vibrando muito amor por aqueles que se encontram nas penitenciárias, nas casas de saúde mental. Vamos vibrando muito amor por todas as religiões, pela união de todas elas em torno do Evangelho. Nós vamos vibrando muito amor por todos os lares, vibrando para que o Evangelho de Jesus penetre em cada lar e em cada coração. Vamos vibrando muito amor pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Vibremos muito amor por todos os nossos amigos e também por aqueles que se dizem nossos inimigos. E vamos deixando uma vibração de amor em aberto para que a espiritualidade leve, onde houver mais necessidade neste instante. E assim, agradecidos mais uma vez, nós pedimos a permissão para encerrarmos a nossa preleção. Graças a Deus e que assim seja.